Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida e esse é o canal Mediunidade Clínica, destinado a conversar um bocadinho sobre a sensibilidade do ser. Vamos lá? Hoje a gente está aqui para conversar um bocadinho sobre lição de casa, lição de filho, né? Eu tenho uma aluna que tem 3 filhos. Médium, tem vida normal, tem filho, filho vai para a escola, sabe estudar, não sabe estudar. Então, e a mediunidade, meus amores, ela é uma função de senso-percepção. Se eu estou muito preocupado com uma coisa, eu não desligo para perceber outras. Então, a gente tem que ir olhando, educando a nossa personalidade para que o nosso trabalho mediúnico também seja legal. Seja qualquer que for a nossa preocupação, a gente vai lá, aprende a trabalhar e a mãe me disse que ela estava muito preocupada com a lição dos filhos. Então, a gente vai conversar um bocadinho hoje sobre essa lição, o básico, né? Eu dei aula para os pequeninos muito tempo e ser um aluno bom não é o fim do mundo. A gente pode ser um aluno bom. Basta que a gente siga algumas regras que você não vai pôr todas de um dia para o outro. Você vai introduzindo aos poucos, mas ir à aula, não faltar, ser frequente, né? Não chegar atrasado, escutar o professor, isso é básico. A gente não precisa estar repetindo isso. E aí, tem lá um lugar que a própria escola orienta. Se a escola não tem, você orienta o seu filho para ele ter lá uma agenda, um cronograma de atividades escolares para ele não se perder, para ele levar o material adequado. No dia do futebol, se ele não levar a chuteira dele, como é que ele vai fazer? Se ele não for com o uniforme dele, durante o tempo ele não vai fazer nada, vai ficar no banco, vai se entediar. Então, estar assim percebendo o que acontece na vida escolar é legal. E aí, na hora da lição que vem para casa, os afazeres, quem vai dar princípio de ordem? Tem criança que já veio, já reencarnou, ordeiro por natureza, é capricorniano, né? Tem outras que não, tem outras que eles não são tão assim. Então a gente vai ensinar como ele usa o computador, como ele usa o celular, ele não tem uma pasta para isso, uma pasta para aquilo, ou lá no celular ele tem um joguinho, aquele ícone é daquele joguinho e ele não pode esperar outro que não aquele que está por trás do ícone, né? Como ele aprendeu a usar o aplicativo, ele vai aprender a usar pastas para ele organizar a lição dele ou da melhor forma que você entender que é legal. É legal, eu gosto de ter um para os meus projetos em andamento. Olha, esse aqui é da aula da semana que vem, já vou separar esse material. E esse daqui? Ah, esses aqui são os trabalhos que eu já fiz, que eu já terminei, né? E você vai olhando o trabalho que tem para ser feito e você vai adequando. Eu não sei a idade do seu aluno, mas você vai adequar uma pastinha para cada atividade daquilo que for pertinente àquilo que ele faz, não é? Vamos ensinar a nossa criança a administrar o tempo. Nada de correria de última hora. Lembrei, sabe, professora, ontem de noite, às 10 horas da noite, quando já estava tudo fechado, que tinha que comprar material para fazer o trabalho. Não, lembra a agenda lá atrás? A gente já vai administrando melhor o tempo. A correria de última hora afoba todo mundo. E sabe, eu vou ensinando meu filho que ele pode largar para a última hora que depois eu saio correndo atrás e vou fazer. E sabe, a gente está preparando o filho da gente não só para a próxima aula, a gente está preparando o nosso filho para o acadêmico que ele vai ser, para o trabalho que ele terá no futuro. Se desde cedo ele aprendeu a fazer tudo em tempo hábil, olha que legal. Você já pensou se o seu cirurgião chega lá atrasado para a sua cirurgia? Ofegante! Ai, eu larguei para a última hora. Não, isso é coisa que a gente vai treinando desde pequeno. Um trabalho longo, para não pesar muito, a gente vai fazendo coisas simples, a gente vai dividindo em etapas, não é? E a gente vai tocando o nosso barco.
Olha, na hora de estudar, o que nós vamos estudar hoje? Vamos estabelecer as nossas metas. É esse capítulo que eu vou ler? Ótimo, então leia, grifa as ideias centrais, me conta o que você entendeu, me explica. Eu pedi para o meu filho, me explica o que você entendeu, que eu não li esse capítulo, você tem que me explicar, você precisa me entender. Então, legal, então eu tenho que ler para explicar para a mamãe. Então, vamos estabelecer alguma meta. Ele tem dificuldade, ele não consegue assim? Então, você que vai propor para ele, olha, agora não televisão, agora não celular, agora você vai focar no seu trabalho aqui. Ele aprende a focar no trabalho escolar, depois ele aprende a trabalhar lá na frente com foco. Então, conta para ele que o trabalho dele é um trabalho como o seu trabalho, é que ele é estudante, aonde está lá na carteirinha dele, está profissão estudante. Então, ser estudante é um trabalho que agora não é remunerado com dinheiro, é remunerado com a nota da escola, com a promoção, né? Mas que ele tem um trabalho e aquilo é o trabalho dele. Então, mas ele não conseguiu grifar lá no texto. Mostra para ele como é que faz. Olha, você vai ler aí onde está escrito qual foi o pesquisador que você está procurando, quem foi o descobridor da América, em que data que foi. Você vai ensinando ele a procurar. Você não vai fazer para ele, você vai ensinar, você vai orientar. E aí, o local de estudo, eu acho bem legal isso para formação de hábito. Lá em casa, cada um tinha lá um canto na mesa para estudar. Em casa, a gente sempre teve uma biblioteca, porque a mamãe estudou a vida inteira, não é? Mas onde não tem biblioteca, muito simples, vamos falar na nossa mesa. Terminou a nossa refeição, recolhemos a mesa, vamos fazer. Lá no canto do seu quarto, uma mesinha lá no cantinho do quarto para formar o hábito, né? Ele já sabe que naquele canto é para ele ir lá estudar, como ele sabe que ir no banheiro é para ele tomar banho, que ir sentar na mesa é a hora dele comer. Então ele vai formando o hábito do estudo e ele vai cumprindo o planejado, não é para eu largar assim, não, eu vou acompanhar, vou ver se ele cumpriu. Eu tinha uma mãe, gente, ela era analfabeta, mas ela não deixava o filho dela sem estudar. Ela não sabia ler, mas ela fazia uma bolinha no canto do caderno e aí, antes de sair de casa ela fazia uma bolinha. Depois, quando ela voltava, ela ia lá olhar o que que ele fez daquela bolinha para baixo. Ela não tinha noção de se estava certo ou se estava errado, mas ela sabia que ele fez. Eu fiquei olhando aquela dedicação dela, analfabeta, e orientando o filho a estudar. A gente aprende com a vida, aprende com os alunos, aprende com as mães, né? E aí você vai passando isso adiante. E então você não deixa as dúvidas para depois, né? Chegou na escola, pergunta para o professor, ou antes, ou depois da aula, ou durante. Não entendeu alguma coisa? Professor, por favor, eu não entendi isso. Imagina um aluno que fala, professor, por favor, eu não entendi isso. O professor valoriza essa compreensão. Então, a gente ensina o filho da gente a perguntar para o professor. Não deu, não sabe, faltou alguém, pede para o orientador. É uma dúvida da escola. A gente vai tentar resolver da melhor maneira possível, mas se a gente não deixar essa dúvida ficar cabeluda, ele já aprende lá na classe, né? E ele vai testar os próprios conhecimentos, faz brincadeira lá com o pessoal da escola, um faz pergunta para o outro, né? Vai olhando aquilo e vai percebendo, olha, você aprendeu isso? Nossa, onde você viu? Como você fez? Eu aprendi aquilo. A gente vai auxiliando o outro, vai socializando, vai aprendendo e vai trocando conhecimento. É uma questão de estar com boa vontade para isso, de estar disponível para isso, né?
E lá em casa, quando chega, chegou já com tudo pronto, vamos fazer a nossa lição, né? E vamos fazer pequenos intervalos, porque já ficamos lá 4, 5 horas na escola, agora temos uma atividade para fazer em casa, vamos marcar um horário para fazer essa atividade e pode ser feita com pequenos intervalos, porque lá na escola a gente tem uma aula, aquele professor sai, depois vem outro, tem um intervalo entre uma coisa e outra, então fazer um pequeno intervalo para um suco, para um carinho, para um sorriso, é saudável, não fica uma coisa pesada, você vai intercalando, né? Mas não pode sair para fazer um intervalo e nunca mais voltar. Você precisa ficar de olho lá, né, nessa história. E depois a gente tem que estar administrando todos os nossos intervalos. A gente tem horário para dormir. Eu tinha aluno que chegava, eu dava aula no primeiro horário. A aula começava às 7 horas da manhã. Eu tinha aluno que ele chegava, ele debruçava na carteira e ele dormia. E um dia eu, né, fui lá na reunião, eu falei para a mãe, por que que ele vem assim tão sonolento para a escola? Ele perde a aula, ele chega e dorme na carteira. Então você conversa, você chama atenção, mas o menino tá lá com o olho fechando. Ai, professora, ele vai dormir porque fica assistindo filme junto com todo mundo até a meia-noite e depois ele não levanta cedo porque não sei o quê. Olha, este é um tema que foge da classe, foge do alcance do professor, mas a criança tem que dormir o necessário. Vamos começar que tem horário para dormir, vamos começar a pensar numa disciplina, não é? Porque senão a coisa fica meio brava. Como é que eu vou aprender, né, se eu não durmo, se eu não me alimento, se o corpo está cansado, eu não vou ter memória. Se eu não dormir, eu não vou prestar atenção, eu não vou ter memória, né? Não vai dar. Como é que eu vou prestar atenção depois? Ai, fica difícil. Então, eu preciso ir para a escola com alguma condição, preciso ir alimentado, não posso ir morto de sono, não vai dar. Porque senão eu vou chegar lá e eu não vou ter, não vai render, né? Quando todas as crianças estão com a memória ali bonitinha, prontinha para aprender, eu estou com sono, não consigo nem abrir o olho, como é que eu vou prestar atenção? Não dá. E aí vai ter anotações para fazer, eu vou ter trabalho para entregar, eu vou ter lição para fazer. Antes do seu trabalho, faz que nem a prova, você dá uma repassada geral, revisa, entrega no prazo. Você lembra quando você estava na escola? Tinha prazo para entregar uma coisa, tinha prazo para entregar outra. O advogado sabe que ele tem prazo para entregar a documentação. Todo mundo tem um prazo, então o nosso filho vai aprender também a respeitar os prazos, porque, sabe, é melhor, né, a gente andar de acordo com aquilo que foi o combinado. O trabalho não é para ser dado de um dia para o outro, mas também dado para uma semana, dado para 15 dias, há um prazo. Então, todos nós vamos entregar no prazo que fica melhor para todo mundo, né? Porque como é que eu vou fazer? Eu marco compromissos, esqueço da minha escola. O seu compromisso você tenta administrar melhor, mas a sua criança já sabe administrar, ela fica assim perdida, que nem o nosso personagem lá. Ele marcou muitos compromissos para a mesma hora e agora ele não sabe o que vai fazer. Se o meu trabalhinho escolar eu deixar todos para fazer na véspera, e talvez não dá tempo. Então, eu vou sempre olhar aquela agenda lá atrás. Agora, vai ajudar bastante se eu tiver uma alimentação saudável. Ah, não, hoje eu não quero almoçar, eu vou comer só um biscoitinho. Hoje eu vou comer só um lanchinho. Bom, e as vitaminas e as proteínas que vão nutrir as minhas células, os meus neurônios, né? Como é que vai fazer? Vai ficar tudo com fome lá dentro?
vai ficar tudo cheio de bobagem lá dentro de fast food? E aí, como é que eu preciso ter um bom sono, uma boa alimentação, para ter uma boa memória, uma boa assimilação, uma boa atenção, porque senão eu vou me apoiar em quê? É um conjunto de coisas. Não é só eu ter o lápis e o livro. Não, não é só isso. Lembra, profissão estudante é um conjunto de atividades que a gente vai estar olhando para a gente fazer aquilo caminhar tudo em paz, né? Então, você sabe, aqui na minha escolinha, a gente olha para o meu aluno aqui grande, eu peço para ele pesquisar, para ele ler, para ele participar, para ele enviar solicitação, né? E para ele praticar o aprendizado dele. Porque o meu aluno aqui, grandão, ele sabe que o desenvolvimento dele requer a participação dele. Agora, o nosso filho, o nosso aluninho pequeno, ele não tem essa noção. Nós vamos formando esses hábitos para ele, né? Isso tudo que eu estou falando são sugestões que você aponta aí, depois você volta a fita lá e aponta uma, aponta a outra, e para você ter isso em mãos, para você ir desenvolvendo uma por. Já aprendeu a primeira? Agora vamos para a segunda, agora vamos para a terceira. Leva isso para a entrevista com a orientadora pedagógica da escola, vê se ela concorda com isso, diz que foi a sua professora que sugeriu para você, mas que ela é que é a orientadora, se ela gostaria de fazer alguma alteração ali, qual é a sugestão dela, porque assim ela vê que você está interessada no desenvolvimento do seu filho e ela vai atender nessa entrevista e ela vai fazer. Peça a ela que, por favor, introduza no planejamento da escola o como estudar, porque às vezes o orientador está lá preocupado com o macro da escola e aquele plano de como estudar ficou assim meio esquecido. Faça um grupo de WhatsApp de mães e veja como é que elas lidam com essa situação, igual aquele grupo de mães que trabalham lá porque a criança tem um problema específico qualquer. Vamos fazer um grupo de estudo para a gente ver como é que a gente pode fazer melhor, né? E eu acho que estas sugestões, mais o grupo de mães, mais a conversa, a entrevista com a sua orientadora, vai dar um bom pontapé inicial, né? É fácil ser um bom aluno assim? Olha, não é a coisa mais difícil do mundo. A gente não aprende tudo num dia. Lembra quando você foi para a escola? Você já aprendeu frações, aprendeu números decimais e falar inglês, tudo no mesmo dia? Não. Foi no passo a passo. Então, é nesse passo a passo que a gente vai fazer também. Não é muito fácil? Não, mas pode ser muito interessante sempre com uma vontade boa. Se a gente já for assim, ai meu Deus, que coisa! Aí a coisa caminha nessa energia. Então, é possível a gente fazer os nossos filhos serem bons estudantes. Lá em casa tinha 4, porque eu sou mãe de 4 filhos. Olha, todo mundo aprendeu a estudar, uns assim, com mais ânimo, mais garra, né? Mas o mais analfabeto lá fez 2, 3 faculdades. Então, sabe, a gente vai, depois que você ensina e ele habitua, é que nem andar de bicicleta. Você ensina um pouquinho, depois ele tem o prazer de andar de bicicleta e ele vai andar sozinho, tá? Espero ter sido útil. Fica com um abraço grande. Até o nosso próximo encontro.